Olá, professores e professoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui, mais uma semana da DPC, da Diretoria de Ensino. Na outra semana, né, 15 dias atrás, a gente discutiu um pouco sobre os roteiros, como que a gente poderia organizar, quais são as informações que eu preciso ter antes de preparar esses roteiros, e hoje a gente está aqui para falar um pouco do fechamento do bimestre, né? Essa semana é a semana de conselho, então é importante que a gente discuta alguns pontos que são muito específicos desse momento na escola, tá? Então, hoje aqui, vou me apresentar novamente, né? Eu sou diretor do Núcleo Pedagógico, mas também estarão comigo a Luciane, que é PCNP de Tecnologia, e a Maria Helena, professora do Núcleo Pedagógico na área de Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática, a Bia, Ciências Humanas, e a Rosinês, que é da área de Linguagens. Então, a gente vai fazer uma conversa onde a gente vai ter todas as áreas representadas, né? A gente não está fazendo essa semana dividido por área essa discussão, mas é importante que a gente tenha em mente quais são os registros, né? Qual a importância desse momento para o futuro do nosso trabalho na escola. Então, só para a gente entender um pouco, essa semana, de 26/4 até 30/4, é a semana que vocês têm aí de ATPC, mas também está acontecendo o conselho, né? E o objetivo dessa ATPC que a gente está aqui conversando hoje é exatamente orientar vocês em relação ao uso, os procedimentos e significados dos registros de fechamento de bimestre. Então, a gente está falando do quê? Principalmente do diário de classe, para que a gente desenvolva bem o nosso conselho de classe ano série, tá? E, mais especificamente, é orientar para o lançamento de frequências, registro de aulas e fechamento de notas, porque a gente precisa entender esse movimento dentro do nosso trabalho do ano inteiro. Então, a gente começar fazendo esses registros de uma maneira que a gente já tenha percepção desses movimentos que a gente já consegue traçar nos nossos estudantes, é fundamental para que nos bimestres seguintes a gente já saiba qual o tipo de trabalho que eu vou desenvolver, né? Como que o que eu preciso fazer para acessar esse estudante. Então, é um trabalho que é um arco, né, durante o ano inteiro, se a gente está falando aí de frequência, de avaliação, e a gente vai discutir isso hoje aqui com vocês, tá bom? Então, professores, a gente está aqui no ambiente de homologação, é um ambiente teste, né? E a partir desse ambiente a gente vai conversar com vocês um pouco como que é esse trabalho na sede em relação ao diário de classe, como que a gente desenvolve isso aqui na sede. Comigo aqui está a Luciane, que é PCNP de Tecnologia. Olá, professores, tudo bem? Lu, Oi. a gente vai começar aqui, então, vou mostrar como que a gente, desde os primeiros passos, e a gente vai conversando com eles, ok? Certo, vamos lá. A gente está aqui com uma senha de uma colega nossa, a Thaís, ela liberou a senha dela para a gente fazer esse teste com vocês, tá? Mas tudo que a gente fizer aqui também cabe no ambiente de vocês, naquele ambiente normal que vocês estão acostumados. Só muda aqui que o que a gente fizer aqui não vai estar na sede dela quando ela abrir, tá bom? Então, aqui nas abinhas aqui do lado esquerdo, para mim, né? Acho que para vocês também vai continuar sendo do lado esquerdo. Tem o diário de classe, né? Então, clico aqui no diário de classe, tenho todas essas opções, e no caso agora a gente vai trabalhar com a frequência, né? Quando eu mexo aqui na frequência, quando eu clico na frequência, eu tenho a consulta e o lançamento. No caso, a gente já vai direto para o lançamento, que é o que a gente quer fazer nesse momento, tá? Então, lançamento. Vai aparecer aqui todas as minhas turmas que estão homologadas, tá? Se tiver faltando alguma turma aqui, é porque essa turma não foi homologada,
Então, a gente precisa conversar lá com o diretor, com o GOI, ver o que aconteceu. Às vezes, por algum problema, a gente não teve a homologação dessa turma, mas precisa aparecer todas as nossas turmas aqui, tá? Só Então, para só um pouquinho, Fê. A turma tem que estar associada, tá? Então, pedir para o GOI para se não te aparecer nem a turma, ele associar na sede, tá bom? Aí para vocês. O GOI faz isso ao diretor. Continuando, Fê. então vamos entrar aqui ó, nessa opção visualizar para a gente poder aferir essa presença. Quando eu clico, eu já tenho as informações, tá, dessa turma. E aí a primeira informação que eu preciso citar aqui, né, colocar aqui na sede para a gente poder aferir essa presença é a data. Né? Ele vai aparecer sempre com a data do dia que eu estou acessando. Então, no caso aqui, dia 22/4, e quando eu abro esse calendário. Ok? Só um pouquinho, Fê. Então, aí é outro campo que depende de um outro programa da sede, né? Um outro aplicativo ali da sede. Se não tiver aparecendo data para vocês, é porque o calendário escolar não está homologado. E aí precisa quê? Falar com quem? Com o diretor e verificar o porquê que o calendário não está homologado. Se o calendário não estiver homologado, se ele estiver passando por alguma modificação, homologação, ele não vai estar, o diário não vai estar disponível para vocês preencherem, ok? Os calendários, como é que tá? Até agora eles estão todos homologados. A única coisa que a gente já verificou é a seguinte: a última homologação foi feita com a inclusão do recesso, né, que tivemos ali a partir do dia 15 de março. Os feriados ainda não estão lançados no calendário. Então haverá uma nova homologação desse calendário, ok? Aí precisa ver direitinho com a escola. Mas o que você vai fazer? Ainda não tem, nos dias de que foram feitos os feriados, não é para lançar nada. Deixa sem lançamento nenhum, ok? E Continua. aí, vamos pensar numa legenda aqui, né? A gente tem aqui essas cores. Dia 22 é o dia, então está em amarelo. Temos as cores em azul e rosa. Né? O azul claro aqui também, mas azul claro é final de semana, tá? E dias que ainda não passaram ainda, né? Tipo, no futuro, no caso, semana que vem, tá toda em amarelo. E aí, esse azul escuro são os dias que eu posso aferir presença. O rosa são os feriados, que já estavam homologados. Né? Então, como o dia 2, que foi Páscoa, já estava homologado desde o ano passado, e dia 21, que foi Tiradentes, também já estava homologado, eles já estão marcados aqui, tá bom? Então, o dia 1º foi feriado antecipado, e ele não está marcado aqui. Então, esse calendário não foi homologado com a antecipação dos feriados. Então, vamos simular aqui que a gente vai aferir essas presenças para as aulas que foram dadas no dia 14 de abril, que foi semana passada, quarta-feira da semana passada. Eu vou escolher a data de um dia onde a minha aula esteja no calendário, né? Então, a gente está falando aqui dessa turma que a Thaís dá aula, ela tem que ter dado aula na quarta-feira, tá? Senão ela não pode, senão vai ter um conflito com o horário de outro professor, né? Duas pessoas não podem estar dando aula no mesmo horário para a mesma turma. E aí também é a mesma questão para o horário da frequência, que essa aula é que horário, né? Se ela é a primeira aula, né, vamos marcar aqui, primeira aula, e aí eu vou listar os alunos. Eu não posso marcar ela como o último horário. Eu sei que agora, nesse momento das aulas remotas, a gente tem toda uma questão aí que a gente não está, às vezes, fazendo uma atividade síncrona com os estudantes. Mas a gente precisa pensar que não pode ter esse conflito entre as diferentes turmas da escola. Então a gente precisa respeitar aquele horário que foi estabelecido pelo diretor. Tá bom? Então eu listei os estudantes, e aí vai aparecer a situação deles, né, o número da chamada, o nome e o horário da aula, e se ela foi presencial ou não presencial. Se eu marcar aqui, por exemplo, que
o estudante número 1 faltou, ele já não me deixa marcar se é presencial ou não presencial, tá? Como na semana passada a gente ainda estava fazendo atividades não presenciais, eu preciso marcar aqui que são atividades não presenciais. Então, P de presencial, não presencial NP. Então, vou marcar NP. Eu tenho a opção lá embaixo de... É lá em cima. Lá em cima, desculpa. Replicar a todos. Então, repliquei a todos, que é a não presencial. Tá bom? Agora, eu tenho também essa opção, né, de colocar nas faltas, e eu coloco lá, mas não é o caso, porque nesse momento, o que a gente está discutindo, né? Depois eu posso tirar essa opção. Mas o que a gente está discutindo aqui? É que esse momento da aferição da frequência do estudante, ainda mais no momento da pandemia que a gente vive, é muito conturbado, né? Às vezes a pessoa não teve tempo, às vezes a pessoa teve uma semana complicada, também a gente está falando aqui de EJA, né? Mas isso vale para todos na escola, né? Às vezes tem um familiar doente ou não tem os equipamentos necessários para fazer, e eu não consigo saber se naquele momento aquela atividade foi realmente feita ou não, né? A gente precisa, e a gente não tem a opção aqui de deixar em branco isso, né? Então a gente vai salvar desse jeito aqui, ok? A gente salva desse jeito, vou dar presença para todo mundo. Aqui está marcado todo mundo no presencial, tá? Mas se fosse o caso, e também se tivesse atendimento presencial e atendimento não presencial, eu podia ir mexendo nisso para não para minha realidade, tá? Como a gente está no ambiente de homologação, a gente pode fazer essa consulta aqui na parte de consulta, mas ele não registra no ambiente de homologação. Então, se eu for aqui no lançamento, voltar de novo, escolher a turma, abrir o calendário, aqui já aparece em verde. E o verde é quando eu tenho já a presença atribuída, né? A minha frequência atribuída. Então, eu já tenho uma aqui das que eu precisava atribuir. Vou entrar nessa aqui que eu já fiz, né? Então, o horário selecionado, na hora que eu marcar aqui, ele já marca também o horário, né? O horário que eu tinha escolhido. Então, vou listar, o que vai aparecer? O que eu tinha marcado. E aí, eu preciso fazer uma correção. Na verdade, não foi presencial, preciso marcar como não presencial e marcar para todo mundo que eu tinha errado. E aí eu posso também, esse aqui eu tenho certeza que não fez nenhuma atividade e não vai fazer, né? Isso não é um caso, a gente não pode já pensar assim, mas só que para o efeito da nossa simulação, eu vou marcar já falta para alguns estudantes e vou salvar, cadastrei. Ok, pronto. Gravação concluída, presença atribuída. E aí eu posso ir fazer outra coisa, tá? Mas eu errei de novo, não é isso. Vou lá mexer, vou corrigir. Eu corrijo quantas vezes eu quiser. É essa a questão, tá? A gente vai discutir daqui a pouco com vocês essa questão de por que não dar falta, né? O que a gente considera. Então, daqui a pouco a gente tem essa conversa mais específica. Nesse momento agora, a gente quer mostrar como funciona o sistema, ok? Então, para esse momento, vou fechar, vou cadastrar e situação feita. Lembrar também, no caso dos anos iniciais, né, o lançamento da frequência, ele não é pelo horário, né? Ele é apenas por data, né? Que os anos iniciais, ele considera o conjunto das 5 aulas do dia, né? Então, apenas ele selecionando a data, já entra a frequência diária dos alunos dos anos iniciais, ok? É a única diferença em relação aos anos finais de ensino médio.
Perfeito. Mais, tá? Continuando, Fê? Agora a gente vai para o registro da aula, tá? Então, vamos lá no diário de classe ainda, naquela aba. Aqui embaixo eu tenho registro de aulas, ok? Só lembrando que a gente está fazendo essa simulação no ambiente de homologação, então não aparece tudo que a gente acabou fazendo aqui. Vai dar uma diferença aqui, mas já explico para vocês. Escolhi a turma que eu tinha marcado, aferida a frequência. Dia 22 é o dia que vai aparecer aqui, mas não foi no dia 22. Aqui no calendário já aparece os dias que tem a presença aferida. Então, tá em verde, né? Não foi o caso, a gente fez no dia 14. Mas como eu estou no ambiente de teste, não vai aparecer o dia 14 aqui para mim. Mas mesmo assim eu vou escolher o dia 14. Apareceu aqui o dia 14. Só um minutinho carregando. 14, bimestre está certo, o horário é aquele que eu tinha escolhido, ok? Como aqui não está registrado a frequência, não está marcado aqui o horário, mas se já tivesse em verde, esse já estaria preenchido, ok? Então, aqui tem os conteúdos, né? Então eu posso marcar aqui qual é o conteúdo que eu estou trabalhando, então sempre lembrando da gente ver os conteúdos programados para aquele bimestre, né? Então estão todos aqui listados. Vou escolher aqui o primeiro. E aí, quais são as habilidades que eu trabalhei com os meus estudantes nessa aula? Então, vamos supor que a gente ainda está no momento inicial dessa habilidade, que a gente está discutindo ou começando nessa discussão. Então, vamos colocar nessas habilidades aqui mais iniciais, e aí eu vou descer para continuar a marcação dos recursos utilizados, né? Então, foi aula no Centro de Mídias, foi um fascículo impresso pela Seduc, né? Usei o Google Classroom, então tem várias opções aqui, né? Inclusive eu posso acrescentar outras que não estão aqui, e aí eu marco. Então vamos, por exemplo, falar que a gente trabalhou com aula no Centro de Mídias e depois a gente conseguiu fazer ainda em 45 minutos um encontro no Classroom. Marquei, né? Posso fazer aqui um resumo da aula que eu dei, né? Atividades desenvolvidas com os estudantes. E aí vou continuar. Quem atendeu presencialmente, né, os alunos presencialmente. Então eu posso marcar aqui. Como eu tinha marcado lá que foi não presencial, então naquela semana não estava tendo aula presencial, vou marcar aqui, não houve atendimento presencial. Então vou salvar. Não consigo salvar porque já estava marcada segunda e terça e essa turma só tem aula na segunda e na terça. Eu não posso colocar além, tá? Mas se tivesse homologado, né, estivesse dentro do meu ambiente de trabalho normal, eu poderia colocar essas aulas. Então, a sede não deixa salvar se tiver aula a mais, tá bom? Então, deixa eu só falar alguma coisa das habilidades, Fê. As habilidades que estão aí aparecendo são as habilidades essenciais e a de suporte, tá? Pode ser que alguma outra disciplina ainda não tenha entrado todas, tá? Nas habilidades, mas a sede já, o pessoal da CITEM, né, da COPED, da CITEM, já está colocando as habilidades essenciais e as habilidades de suporte, tá bom? Então, são elas que vão aparecer aí para vocês colocarem, ok? Se você achar que não tem todos, é porque o que é para ser trabalhado agora no momento são as habilidades essenciais e as de suporte. Então, são elas que vão aparecer aí no diário, ok? O pessoal, as disciplinas do Inova não estavam aparecendo as habilidades, tá? Principalmente, o Inova ainda não tinha carregado, por exemplo, tecnologia tem as habilidades já definidas, né, e tudo mais.
é o que trabalhar, mas não estava aparecendo. Então, no Inova, vocês não preenchem o campo habilidades e vão direto no campo observações e preenchem ali no campo observações a aula que vocês planejaram. Qual foi a aula planejada, vocês colocam lá no campo observação, ok? Dando Embaixo, andamento. observações. Então agora a gente vai para o fechamento desse bimestre. Então vou lá no diário de classe, eu tenho a opção de fechamento, lançamento, ok? Então vou continuar, estou no terceiro termo A, vou visualizar, aparece a opção aqui do ano, vou escolher o tipo conselho do primeiro bimestre. Vai abrir essa opção, tem as informações da escola, e aí já vem as informações que eu tenho registrado na sede. Tá? A nota, a questão da nota, a gente tem a opção de avaliação lá aqui na sede, né, no diário de classe, tem lá a aba de avaliação, só que ele puxa para cá a nota de uma média de tudo que eu cadastrei. E nem todas as atividades que eu cadastro ali para dar uma nota tem o mesmo peso. Né? Além disso, a gente tem outros fatores da avaliação, a gente vai discutir isso daqui a pouco, que estão subentendidos. Né? Então, participação, engajamento, então tem uma série de coisas na hora de atribuir uma nota que não é tão simples, né? De, isso aqui vale um 10 e tem o mesmo peso da atividade tal. Né? Então, essa média, essas notas que vocês estão atribuindo ali nesse campo de avaliação, ela é mais para vocês terem esse registro, né? E não, de fato, para ser a nota final do estudante, que é a nota que vai aparecer aqui. Tá? Então, vamos pensar que aqui vai aparecer as faltas, né? Que as faltas que já foram atribuídas. Né? Então, aqui soma essas faltas e as ausências compensadas. Então, eu posso colocar aqui, caso eu já tenha conseguido fazer isso, mas normalmente a gente costuma fazer isso depois, né? E aí vocês vão falar, mas tem aluno que eu não consegui avaliar até agora. Né? Não consegui fazer uma avaliação porque não teve participação, não tem engajamento. Não tem problema, o sistema ele fecha sem atribuir a nota. Tá? Então, eu só coloco uma justificativa aqui. Então, vamos supor, número 1, não participou de nada, não consegui fazer essa avaliação. Então, eu vou colocar aqui que estudante com baixa participação em busca ativa. Pronto. Né? Então, faço isso, vejo lá todos os estudantes da turma e escolho para salvar. O que não pode acontecer aqui nesse momento é a gente ter mais falta do que aulas dadas. Isso o sistema não deixa fechar. Tá? Então, vou fechar. Fechamento, salvo com sucesso. Ok. Tá? Preciso arrumar alguma coisa aqui, o estudante apareceu, entregou todas as atividades, eu consigo fazer uma avaliação, eu venho aqui e faço a mudança necessária, né, para a correção dessas notas, dessas faltas que os estudantes têm. Por isso que a gente está falando para não dar falta para todo mundo. Senão, vai ter muito estudante com falta e depois a gente vai acabar recebendo isso nos momentos certos. Vamos lembrar que, como muitos estão no remoto, a gente tem um tempo para eles desenvolverem essas atividades, né? Então, às vezes, não é naquele momento que a gente espera, ele vai acabar entregando um pouco depois e a gente já quer atribuir essa presença, dar essa nota, e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Também vamos pensar no presencial, que não tem, apesar de ter muitos estudantes que a gente tenha visto por causa da questão da vulnerabilidade, que ele precisa estar na aula presencial, mas que nesse momento não tem a obrigatoriedade de ir no presencial. Né? Ele tem que participar das aulas, mas a gente
não tem esse controle no remoto, né? Olha, quem está aqui nesse momento vai ganhar presente. Então, a gente precisa levar em consideração muita coisa. E são essas questões que a gente vai discutir com vocês a partir de agora. Olá a todas e todos. Nós trouxemos então aqui para vocês uma pequena definição do que é o conselho de classe, né? Então, ele é um momento em que a gente para e avalia, né? Avalia tudo que a gente fez no primeiro bimestre, todas as nossas ações no primeiro bimestre, tá? Por que é importante a gente parar e avaliar e não simplesmente ir lá e colocar a nota, a falta e seguir para o segundo bimestre? Né? Por que o conselho ele é tão importante? Porque é um momento em que a gente vai conseguir realizar coletivamente um panorama de cada classe. Né? Então, por mais que na prática pedagógica a gente busque diferentes estratégias, né, para alcançar e dar conta dos diferentes e variados ritmos de aprendizagem dos nossos estudantes, na hora do conselho, é importante que eu consiga fazer essa análise de um modo coletivo, né? Para que a gente possa entender o que está funcionando. Então, de todas aquelas ações que eu fiz no primeiro bimestre, o que funcionou? O que está dando certo? E o que eu preciso mudar? Quais estratégias eu preciso reformular? Né? Por isso que o conselho ele é interdisciplinar, porque é esse momento que a gente vai ter esses vários olhares, né, de todas essas ações que foram feitas durante o primeiro bimestre, né, aqui no caso, o primeiro bimestre. Então, os docentes, eles vão pensar juntos nas soluções que beneficiam os estudantes, né, no seu desenvolvimento de uma forma coletiva. Então, eu vou buscar coletivamente estratégias para organizar, né, para me organizar e me reorganizar, né, e pensar em como que eu vou recuperar também aqueles estudantes que não conseguiram desenvolver determinadas habilidades, tá? Rose, você pode passar para mim o slide? Tá? Então, o conselho é esse momento que a gente vai estar parando e vai estar fazendo essa avaliação, né, de todas as nossas ações do primeiro bimestre. E a gente vai pensar aqui na avaliação, quando a gente está falando nessa avaliação que a gente vai avaliar, é porque a gente vai fazer uma reflexão da nossa prática pedagógica, né? É um momento em que a gente pode desenvolver um questionamento atento do que a gente está entendendo, né, dessas ações, de todas essas avaliações que a gente fez com os estudantes, tá? Então, é um momento, não é só um momento que eu vou pensar em uma nova avaliação, ou um novo instrumento de verificar a aprendizagem do estudante, ou uma nova forma de passar um exercício, ou uma nova forma de dar aula. Mas o conselho é um momento que a gente vai refletir qual é o melhor modo para que eu possa ajudar o estudante a aprender mais e que eu possa, enquanto professora, ensinar mais. E a gente só vai conseguir, né, chegar nessas reflexões se a gente fizer isso de um modo coletivo, né? Então, esse é o momento em que a gente precisa ter como base a interação e o diálogo entre todos aqueles que estão participando do conselho, tá? Vou passar agora a palavra para vocês, para a Maria Helena. Olá, professores. Então, por onde começar esse trabalho do conselho, né, que nós vamos desenvolver no conselho? Bom, a gente tem um antes do conselho, né, e a gente relacionou aqui 3 pontos que a gente considera que são muito importantes de se pensar, né, entender o contexto, o cenário, buscar os dados, analisar os dados e transformá-los em indicadores. Pode passar, Rose? Bem, o primeiro deles, o entender o contexto, o cenário, né, a gente tem que pensar que nós vamos olhar lá para trás, desde o começo do primeiro bimestre, e pensar, né, que toda classe, ela compõe um cenário, né, eu tenho um contexto ali que me dá
momentos de pensar. Como é que eu vou desenvolver? Eu fiz o planejamento com base no que aqueles estudantes trouxeram de elementos do ano anterior, das aprendizagens deles, e eu tinha informações, a escola tem informações que me fazem pensar e planejar esse primeiro bimestre, né? Bom, e aí, para entender esse contexto, esse cenário, eu posso contar também com os relatórios que a escola fez em relação à busca ativa, né? E eu vou me perguntar, e eu vou fazer essa reflexão, a escola conseguiu fazer esse levantamento, ela continua fazendo a busca ativa, né? Que estratégias, né? Eu tenho que pensar para esse conselho, tendo em vista os resultados que eu tenho dessa busca ativa, né? Então, enfim, eu vou pensar nisso, eu vou olhar para os dados, eu vou juntar esses dados, eu vou ver quantos alunos, né, não acessaram, quantos alunos acessaram. Então, eu tenho essas informações para pensar e levar para o conselho os questionamentos que eu tenho que fazer. Bom, o segundo ponto é a situação dos estudantes. Então, ao longo do bimestre eu trabalhei com eles, eu tive vários contatos ou não, né, que me possibilitam pensar sobre essa situação, o socioemocional, do socioemocional, a situação cognitiva e a questão do acesso aos recursos digitais. Então, será que eu tenho essas informações? Eu sei quantos alunos não têm acesso aos recursos, quantos alunos não fizeram as atividades, quantos alunos apresentaram algum tipo de problema relacionado ao socioemocional. E o terceiro ponto é a organização da escola. Então, a escola se organizou, ela tem uma agenda, eu tenho os horários, os alunos também têm os horários. Então, tudo isso me ajuda a compor e entender esse contexto que também pode ser chamado de cenário, né? Tudo aquilo que eu pude obter e compartilhar sobre, né, com outros colegas professores, também sobre as turmas que eu tenho sob minha responsabilidade. Pode passar, Rose. Bom, outro ponto é o levantamento dos dados, né? Todos os dados que eu preciso para fazer esse conselho, para eu colocar em pauta, né, e pensar o que eu vou levar para o conselho a partir dos registros que eu vou fazer, né? Então, eu tenho o diário de classe, né? Eu tenho o relatório das tarefas do centro de mídias, eu tenho os roteiros com as atividades entregues, o Aprender que estão baseadas nos materiais, né, no Aprender Sempre, no Currículo em Ação, nos livros didáticos, nos materiais extras que eu coloco lá no meu roteiro. Eu tenho as aulas presenciais, né, que é a interação na escola, então como é que isso aconteceu. Eu tenho a interação que você, professor, né, fez com os alunos, sejam nas aulas síncronas ou assíncronas, né, usando o Google, Classroom, WhatsApp e outras mídias. E eu tenho também os resultados da ADE, teremos o resultado da APE, a gente ainda não sabe se a gente vai conseguir contar para esse conselho, e também das sequências digitais. Bom, professores, o primeiro registro que a gente tem para a gente verificar com os nossos alunos é o diário de classe. É claro que quando a gente está no conselho, alguns professores ainda não concluíram todo o preenchimento do diário de classe, mas é importante a gente dar uma olhada nele, até que agora a gente está no primeiro bimestre, mas se a gente estivesse no segundo ou terceiro, a gente já olharia o diário de classe nos bimestres anteriores, né, para compor exatamente o que a Maria Helena falou, esse cenário, né, e coletar os dados das aprendizagens dos nossos alunos. Então, no diário de classe, resumidamente, eu tenho a conclusão, que são as frequências,
e o registro dos conceitos, né? Então, é a conclusão de todo um conjunto de instrumentos de avaliação que eu usei e coloquei no diário. Então, esse é uma fonte de dados, mas ela não é a única, tá? Mas é uma fonte importante para eu começar a entender o que aconteceu durante esses 2 meses. A segunda fonte de coleta de dados que eu tenho são as plataformas que a gente utiliza, né? Tanto a plataforma São Paulo, que é o CAED, quanto a plataforma SARA, né? Que a gente digitou a AD. Então, assim, a sede vocês já conhecem, né? Então, é fácil de entrar lá e coletar os dados da AD. Agora, a gente tem a plataforma CAED, a plataforma São Paulo. Nela, os alunos vão concluir as APs e as sequências digitais, né? A própria plataforma, ela vai nos dar um compilado de dados e de aproveitamento dos alunos, tá? Então, a partir da primeira página da plataforma, eu tenho um card, né, que o nome é resultados. Nesse card, eu consigo verificar, né, o resultado dos estudantes nas sequências digitais e nas atividades das avaliações. Né? Então, aí eu posso já ter uma fonte de dados para começar a compor o meu cenário. Outro instrumento que eu posso utilizar também é o relatório do centro de mídias, né, das tarefas que foram realizadas ou não. Né? Então, eu posso entrar na sede e lá ele me fornece o relatório daqueles alunos que concluíram ou não concluíram as tarefas do centro de mídias, tá? Rose, pode passar o slide, por favor? Né, aqui, por exemplo, a gente tem a imagem, né, de aluno por aluno, e ele mostra, né, pela cor, se o aluno fez todas as tarefas, se ele fez pelo menos uma tarefa, ou se ele não realizou nenhuma tarefa, né? E se eu clico aqui, né, no canto direito, eu posso gerar o relatório em PDF ou em Excel para que eu possa utilizar esse instrumento como um dos meus suportes, né, aí para o conselho de classe. Maria Helena? Bom, um outro instrumento, né, é o registro que eu posso fazer das aulas síncronas e do plantão de dúvidas, né, que geralmente se faz na escola. Né? Então, essas aulas síncronas geralmente são feitas em ferramentas digitais, por videochamada. Então, como você, professor, realizou essas aulas e como foi o comportamento dos estudantes? Eles acessaram, eles ligaram as câmeras, interagiram no chat? Como analisar esses itens revertendo para um conceito de engajamento? Então, como é que você pensou, professor, o registro disso, né? E depois fez uma análise comparativa e pensou nessa questão do engajamento? Pode passar, Rose. Bom, além disso, né, a gente tem o roteiro de estudo personalizado do aluno, né? A gente fez o ATPC anterior falando exclusivamente desses roteiros personalizados, né? Então, nesse roteiro de estudos, você analisará, além da quantidade de entregas, as aprendizagens dos estudantes. Diante das habilidades essenciais que estão propostas, né, nesses roteiros, é possível verificar se os estudantes avançaram nas aprendizagens, ou se as habilidades propostas ainda precisam de atenção e precisarão ser retomadas na recuperação. Durante o bimestre, é possível que os professores tenham propostos projetos interdisciplinares ou atividades extras e disponibilizado aos estudantes por outras mídias, por isso é importante verificar se os estudantes concluíram essas atividades e também como eles avançaram em suas aprendizagens. Então, a gente tem, né, alguns professores ou escolas que enviaram por WhatsApp, né, que fizeram
também por Facebook e por outras mídias, algumas atividades que os alunos possam ter desenvolvido. Rose? Além disso, a gente tem as aulas presenciais, né? Tem um grupo bem pequeno de alunos, né? E essas aulas presenciais, elas estiveram restritas nesse primeiro bimestre aos estudantes mais vulneráveis ou aqueles com dificuldades de acesso e de aprendizagem. Para esses estudantes, quais os registros feitos? Como registrar o progresso alcançado? Como apontar o esforço do estudante e estabelecer as formas de realizar esse registro? Então, a gente percebe que a gente tem vários instrumentos que podem ser utilizados e que vão me dar um número grande de dados, né, a respeito das minhas turmas, dos meus estudantes nesse primeiro bimestre. Rose? Olá, professores. Agora nós vamos falar um pouco sobre indicadores, né? Depois que nós fizemos toda essa revisão anterior de todos esses processos de avaliação, de todas as formas, né, que eu usei para dar aulas para os meus alunos, né, eu fiz toda essa análise de todos esses instrumentos pedagógicos que eu usei, eu vou transformar esses dados, não é? Esses dados coletados em indicadores. Mas por que eu vou fazer isso? Qual é o objetivo disso? Né? O que é, na verdade, um indicador? O indicador é uma informação quantitativa ou qualitativa que expressa o desempenho de um processo. Em geral, pode ser um processo educativo, né? Ele permite acompanhar sua evolução ao longo do tempo e ele permite compará-lo às outras ações. Tá? Então, se eu estou num processo de ensino-aprendizagem, eu produzo um indicador para saber quais foram, dentro desse processo, quais foram as situações que foram assertivas, quais foram as dificuldades que eu preciso rever, não é? Quais são as ações que eu preciso tomar daqui para frente para eu poder atingir o meu objetivo. Então, o indicador, ele serve para isso. Em geral, ele indica como que está a realidade naquele momento de um processo. Mas por que eu uso um indicador na educação? Né? Vocês já devem ter visto, ouvido a coordenadora falar sobre os indicadores de desempenho, sobre o SARESP, né? Esses são indicadores do processo de ensino-aprendizagem que são propostos pela Secretaria da Educação, no caso do SARESP, no caso do IDEB, pela Ministério, né, da Educação. Então, esses indicadores, eles possuem a finalidade de expor pontos em que é possível empregar estratégias para trazer melhorias, né? Na sala de aula, por exemplo, os indicadores apontarão aspectos que precisam ser mudados para que professores e gestores educacionais se beneficiem, né? Então, em termos de uma política pública, o indicador revela a realidade do processo em questão, por exemplo, no caso do IDEB a nível nacional, onde eu posso implementar ações, né, para melhoria desses desempenhos, desses indicadores de desempenho. Aí, no caso, de níveis, né, de desempenho, no caso de língua portuguesa e matemática. Mas toda vez que eu vou criar, eu vou analisar um indicador, eu preciso ter um objetivo de análise, ou seja, para que eu quero fazer isso? Né? Então, aqui, por exemplo, eu propus um objetivo que é levantar indicadores das avaliações dos alunos no final do primeiro bimestre e durante o ensino híbrido. Tá? Então, para que eu vou fazer isso? Qual é o meu objetivo? É identificar justamente os avanços e dificuldades da aprendizagem no ensino híbrido. Né? Como ele se diferencia do ensino presencial, se há uma diferença, né? Possibilitar a identificação dos alunos que possuem dificuldade de acesso e facilitar a busca ativa, por exemplo, né?
A análise da frequência dos alunos no centro de mídias, auxiliar o uso de ferramentas disponíveis e facilitar as interações dos meus alunos, por exemplo, ou auxiliar os alunos no processo de aprendizagem em aulas remotas, simplesmente. Tá? Então, eu preciso ter um objetivo que vai me guiar para que eu possa ter um retrato dessa realidade transformando em indicador. E como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou coletar os dados. Os dados, eles são índices geralmente numéricos, né? No caso dos quantitativos, porque existem basicamente 2 tipos de dados, os quantitativos e os qualitativos. Tá? Os quantitativos são expressos em números, né? Então, quantos alunos acessaram o centro de mídias neste bimestre? Tá? E os dados qualitativos, que geralmente são impressões, são levantamentos, são, né, que não são de valor numérico, né? Os quantitativos são mais objetivos, né? Eles expressam ali o objetivo em questão. Os qualitativos são mais subjetivos, mas não menos importantes. Porque, por exemplo, quando eu quero analisar os dados de quantos alunos entregaram os roteiros de estudo que eu entreguei para eles, eu vou ter um dado quantitativo, mas a qualidade deste roteiro de estudo, eu vou ter um dado qualitativo, né? Então, quantos alunos me entregaram os roteiros de estudo de forma correta, com as habilidades consolidadas, eu tendo a certeza de que eles aprenderam, né? E aí eu vou pegar esses dados e vou transcrever os dados para uma planilha, tá? Para a gente começar a fazer as comparações. Aqui eu coloquei uma planilha bem simples, só para a gente ter um exemplo bem simples de como a gente vai começar a analisar esses dados e criar os indicadores. Então, aqui eu coloquei, vamos imaginar que eu dei aula para 4 salas, né? Eu dei aula para o 6º ano A, 6º ano B, C e D, tá? E aí, em cada coluna desta planilha, eu coloquei um critério de observação que eu quero ter para compor o meu indicador, tá? Então, na primeira coluna, eu coloquei, como esses dados que eu coletei são dados quantitativos, né? A primeira coluna eu coloquei o número de alunos. Então, no 6º A, 37 alunos frequentes, tá? 37, 38, 35, 36, nas minhas 4 salas, tá? A segunda coluna é um outro critério de observação. Então, quantos alunos realizaram todas as atividades no centro de mídias? Então, aí é com relação à realização de atividades, né? A frequência, lembra? Do centro de mídias tem 3 tipos. Vocês viram agora. Realizaram todas as atividades, aqui está apenas uma, mas realizaram até uma atividade e não realizaram atividades. Então, são 3 colunas com relação à frequência e realização de tarefas no centro de mídias, tá? Depois, a próxima coluna é quantos alunos participaram do chat em aulas virtuais que eu dei, tá? Então, eu tenho na minha ideia quantas aulas eu dei neste bimestre, e aí quantos alunos participaram do chat em aulas virtuais, tá? Quantos alunos receberam materiais impressos na escola, tá? E quantos alunos concluíram as avaliações, ou seja, as avaliações que eu vejo lá no CAED ou no SARA, quantos alunos concluíram essas avaliações? Vejam, eu não estou falando quanto o aluno tirou na avaliação, mas quantos fizeram as avaliações, tá? Realizaram os roteiros de estudo. Então, quantos alunos realizaram os roteiros de estudo? E aí eu coloquei todos os dados que eu coletei durante o bimestre nesta planilha. Quando eu olho para a planilha, eu posso ter 2 visões, na verdade, não, até mais, mas 2 principais. A primeira visão eu tenho da minha sala, uma sala só. Por exemplo, eu pego o 6º A, a linha do 6º A, e vejo e faço uma comparação. Aí eu posso perceber que alguns alunos que realizaram tarefas no centro de mídias, por exemplo, né, não receberam materiais impressos, né? Então, a maioria dos meus alunos, né, concluíram as avaliações, por exemplo,
Então, a maioria dos meus alunos concluíram as avaliações e a maioria dos meus alunos do sexto A também realizaram os roteiros de estudo. Eles realizaram os roteiros de estudo e também realizaram as atividades do Centro de Mídias. E veja, eu estou falando só do sexto A. Mas eu também posso ter uma visão de todas as minhas salas, uma comparação de todas as minhas salas. Eu posso fazer essa análise através da planilha, ou eu posso expressar essa análise através de um gráfico, tá? Então, quando eu olho para um gráfico, né, eu pego aqueles dados da planilha e transformo eles num gráfico, eu posso perceber agora como as minhas salas, elas são vistas de modo geral, de modo amplo, né? Então, já de cara para o gráfico, eu já percebo que há um movimento parecido, né, de algumas salas. Né? Então, a gente pode ver, analisando o gráfico, a gente vê, na parte de baixo do gráfico, a gente tem os critérios que eu avaliei, né, que eu determinei para avaliação, né. Na parte superior do gráfico, eu tenho os índices numéricos, os quantitativos dos alunos, né. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o sexto A, ele é laranja, é a linha laranja, o sexto B é a linha amarela, o sexto C é a linha verde e o sexto D é a marrom, né? E se eu for fazer uma análise muito rasa, tá, gente? Muito rasa desse gráfico, eu posso perceber que algumas salas têm quase o mesmo comportamento, né? E outras duas salas também. Então, o sexto B, que é o amarelo, e o sexto D tem quase as mesmas características, tá? E o sexto A, que é o laranja, e o sexto C, o verde, também. Tá? Então, a gente vai fazendo algumas comparações, né? Por exemplo, quando eu falo não realizaram atividades do Centro de Mídias, eu percebo que a maioria dos alunos do sexto B e do sexto D se encaixam aí, né? Nessa condição, tá? Então, eles não realizaram as atividades do Centro de Mídias, tá? E aí eu vejo que também eles não realizaram as atividades do Centro de Mídias e eles também não é a sala toda, né? Mas poucos alunos das duas salas concluíram as avaliações, ou seja, não fizeram as avaliações, né? Aí eu tenho outro dado de comparação, eles nem receberam materiais impressos, aliás, é uma característica das minhas salas, que as minhas salas não receberam materiais impressos, tá? Isso quer dizer que as minhas salas, elas receberam como material de estudo os meus roteiros planejados. E aí, dentro dos meus roteiros de estudo que eu planejei, eu já tenho uma diferença, né, das minhas salas. Então, aí eu posso ver na última coluna, né, na última critério, eu posso ver já que as minhas salas, elas já se distanciam, tá? Elas não têm características próximas. E aí eu tenho já um índice, né, indo, por exemplo, do sexto A como de melhor aproveitamento, ou seja, realizaram mais os roteiros de estudo, e o sexto D como não realizaram os roteiros de estudo. Tá? E aí eu posso pensar, bom, para que eu tenho esses dados? Para que eu faço essas conclusões, essas comparações? Para que eu tiro essas impressões? Tá? Para eu tentar implementar algumas ações, né, que me façam melhorar as condições das minhas salas. Então, quais são as impressões negativas que eu tenho desse gráfico? Né? Quais são as impressões positivas? Quais são as ações que eu preciso fazer para melhorar, no caso das minhas impressões negativas? Né? Então, isso vem no próximo questionamento. Então, analisando os gráficos das frequências, por exemplo, dos estudantes, o que você verificou como pontos positivos? Né? E aí a gente vai tentando lembrar do que aconteceu. Lembra aquilo tudo que a gente fez no movimento anterior? Qual foi o cenário? Né? Qual foi o tipo de avaliação que eu coloquei para os meus alunos? Né? Qual foi o tipo de aula que eu propiciei para os meus alunos? Né? Então, fazendo a análise do gráfico, eu já vou relembrando e fazendo conexões com aquilo que aconteceu. E os pontos negativos? Né? Por que eles aconteceram?
Quais ações você imagina para diminuir esses impactos negativos? Então, o que eu posso fazer para diminuir esses impactos negativos e ter uma melhora na aprendizagem dos meus alunos, né? E de posse dessas conclusões, quais são as contribuições que eu posso levar para os conselhos de classe? Porque eu estando lá nos conselhos de classe, eu vou ter uma visão maior do todo da escola, né? Então, eu como professora, por exemplo, de educação física, eu tenho uma visão, né, das minhas salas, mas com as outras professoras das outras disciplinas, eu vou poder aprimorar a visão. Então, aí eu vou ter um outro indicador, que é o indicador da escola, né? E aí eu posso tentar propor ações integradas com outras disciplinas, né, com salas que têm, e com disciplinas que têm a mesma condição que a minha, que se mostrou com indicadores parecidos, né, e aí a gente vai vendo, por isso que é importante. E o importante é assim, isso não fica estanque, né, isso não acaba, por exemplo, num bimestre, é um processo. Então é importante fazer essa análise nos outros bimestres também, para ver como as salas se comportam, como esse processo vai se desenvolvendo, ok? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a importância da gente fazer uma análise, principalmente essa análise coletiva, né, antes dos conselhos de classe, né? Espero que vocês tenham entendido a importância dos indicadores e o porquê que eles são importantes na educação. A bibliografia usada está aqui na tela para esse indicador. E é isso. Espero, obrigada, e espero vocês na próxima. Tchau. Obrigado, Rose, e obrigado, professores, por estarem aqui com a gente. Estamos finalizando mais uma TPC. A gente tem um tempinho sobrando, e aí a gente queria pedir para que vocês se organizassem com essas informações que a gente passou agora, e que vocês revisem o material que vocês têm para esse conselho, que vocês olhem os registros de vocês, olhem os indicadores, né? Então é importante esse momento para que vocês trabalhem com esses dados que vocês têm coletados, ok? Estamos à disposição, tá? Estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Deixem aí os comentários no vídeo. A gente vai ter um link aqui embaixo na descrição com a autoavaliação. Então, lembrando que todos os itens que a gente comenta estão listados na descrição do vídeo. Acessem aqui embaixo e até a próxima TPC. Obrigado.